pessoas que tentam tornar este mundo pior não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar? Bob Marley. Baseado nesta frase de Bob Marley, já há alguns anos, já há algum tempo, eu tento fazer exatamente isso. Não descansar, enquanto não meter na cabeça de vocês que o mal, a desgraça, a calamidade deste planeta é a religião. Conhecer a verdade, ouvir a verdade, ver a verdade, mas ainda acreditar na mentira. Pilastra da Verdade. O vídeo de hoje eu vou falar de alguns motivos pelos quais você não precisa de religião para você viver bem na tua vida. Você não precisa de crença em supostos seres místicos, seres transcendentes, espirituais, metafísicos, que na verdade são criações mentais. Nenhum ser metafísico até hoje, em todo o tempo da raça humana, se manifestou para ninguém, nem se revelou para ninguém. Livros, histórias, tudo que vem te enganando há muito tempo são subterfúgios mentais de pessoas que criaram e inventaram os seus deuses. Para quê? Para se enganar, para não aceitar cada pessoa que está sozinha neste planeta em questão metafísica, está sozinha só em questão física. E aí vamos criar e inventar deuses e nos enganar e enganar as pessoas. E é muito fácil inventar um suposto companheiro imaginário. É muito fácil inventar um suposto amiguinho imaginário. Difícil é provar que, de fato, ele tem existência. Ele existe. Ninguém prova. Até em filme a gente observa. Lembra daquele filme, daquele cidadão que ficou preso em uma ilha deserta, sozinho? E quando viu que ele estava tão sozinho que não tinha ninguém para se comunicar com ele, ele pegou uma bola, não sei se uma bola de futsal, acho que uma bola de futsal, que estava ali com ele, e transformou num companheiro dele. E a chamou de Wilson. E tinha momento que ele se emocionava e ele falava com Wilson, que era a bola, que ele colocou 2 olhos, um nariz e uma boca, e ele conversava como se estivesse conversando com um ser humano. E chegou um momento que a mente dele acreditou que aquela bola era realmente um companheiro que estava ali para auxiliar ele. E durante todo o período que ele ficou naquela ilha, é um filme, eu estou falando de uma ficção, mas que tem tudo a ver com a vida real dos religiosos, na sua maioria. Em todo momento que ele ficou ali naquela ilha, ele se consolou com aquele boneco, como se tivesse alguém com ele ali que ele pudesse compartilhar. Só que ele falava tudo, ele conversava, ele suspendia, apanhava, pegava, colocava no colo o seu boneco, mas o seu boneco, infelizmente, não causava nenhuma reação ou nenhuma ação para ajudar ele em nada. Apenas com uma muletazinha mental,
apenas acalmava o psicológico dele em algumas vezes. Por isso que eu não critico a fé das pessoas, porque a fé, às vezes, ela vai fazer isso. A única função da fé a um religioso é fazer um consolo. O problema da fé é que ela engana a pessoa a ponto da pessoa doar tudo que tem e se sacrificar e se entregar totalmente a um sacrifício físico, achando que aquela fé é real e vai funcionar. E no final das contas ela não funciona e a pessoa acaba se destruindo, que foi o caso da minha mãe, da minha saudosa mãe e também do meu pai no final da vida dele. Chegou o momento que a minha mãe se isolava dentro de um quarto e ela ficava 7 semanas na suposta consagração dentro do quarto, cara no livro mentiroso, que ela pensava que era verdadeiro, e joelho no chão. E teve uma época que minha mãe ficou 70 dias dentro de um quarto, que é um fator verdadeiro e provado, e não tem ninguém da minha família que vai dizer que eu estou errado em falar isso e mentindo, porque isso acontecia. Porque minha mãe queria, sim, que ela tivesse determinadas funções espirituais para ajudar pessoas como cadeirantes, surdos e mudos, cegos e quem sabe até ressuscitar um defunto, ressuscitar um morto. Porque isso tem promessa aqui, é garantida por isso aqui, que é uma mentira. E o que minha mãe adquiriu no final da vida dela foi um câncer que lhe destruiu ela na idade de 58 anos. Enfim. Mas os motivos pelos quais eu vou falar que você não precisa de religião, vamos pensar. Existem hoje no planeta em torno de 1,6%. É mais ou menos um percentual que a gente vem pesquisando, que não é 100% esse percentual como verdadeiro, é um pouco para mais, um pouco para menos. Mas vamos colocar 1,6% de ateus. E na sua maioria são ateus que nunca foram e nunca precisaram de religião para sobreviver. Ateus e também agnósticos. Se for colocar entre ateus e agnósticos, a quantidade aumenta. Mas vamos colocar aqui ateus, totalmente ateus. Todos esses ateus que viveram e que vivem hoje no planeta não precisam, não necessitam, não contam com nenhum tipo de divindade criada e inventada. E vive a vida normal e natural. E vive tão somente por viver e usufruir da vida. Se você não sabe, os homens mais inteligentes, mulheres também, do planeta até hoje, principalmente os criadores dos maiores suportes ao próprio ser humano, de máquinas, inventos, de várias coisas, na sua maioria, ateus e agnósticos. Se não fossem ateus e, no mínimo, agnósticos, o planeta não seria o que é hoje na tecnologia da raça humana. O homem considerado mais inteligente da Terra até hoje, tanto pela parte religiosa como pela parte científica, Albert Einstein ou Einstein. Perguntaram para ele se ele acreditava em Deus, e em forma irônica de crítica, claro, e até depositando talvez um respeito pela tradição religiosa que isso eles faziam, ele disse: acredito no Deus de Baruch de Spinoza, no Deus de Spinoza. E o Deus de Spinoza é uma crítica feita por um homem ateu, Baruch de Spinoza, que chegou um momento que ele disse: já que estão inventando deuses por aí,
Eu vou inventar um também. E o meu vai ser melhor do que todos. E ele inventou um Deus. E ele disse, pronto, o meu Deus, ele está nas montanhas. Ele está no olhar, no sorriso de uma criança. Ele está em todos os lugares. E ele não está nem aí para que pessoas vão para templos, esses templos absurdos para adorar. Eu não preciso dessas adorações. Eu quero que viva, eu quero que seja feliz, eu quero que curta a vida, que seja uma pessoa totalmente alegre sem precisar. Eu não preciso da adoração de vocês. Então, foi uma crítica de Spinoza, que criou um Deus segundo a sua própria ideologia, que não tinha nada a ver com o espiritual. E tem até muitos ateus que usam isso. O Carlos Rosa também usava isso. Dizer, não sou ateu porque acredito no Deus de Spinoza. Ou seja, se caso existisse uma lei nacional aqui, aquela lei severa, e dissesse, não aceitamos nenhum ser humano aqui no Brasil que seja ateu e que diga sou ateu ou ateia. Nenhum ser humano, não aceitamos. Se dizer sou ateu, morre. Se dizer sou ateu, não vai nem preso, morre. Praça pública. Para viver, um ateu teria que escolher um Deus. Aí não ia ter outro jeito, a gente ia ter que escolher o Deus de quem? Baruch de Spinoza. Por quê? Para não... vamos ficar com Deus aí, já que é inventado também um Baruch de Spinoza, mas nada a ver com espiritual. Aí eu acredito que seria a forma dos ateus se livrarem da morte, né? Se abrissem a boca e dissessem, a gente acredita, pronto, a partir de hoje no Deus de Spinoza. Que na verdade é um pensamento crítico. Então, primeiro motivo que você não precisa de religião. Tem ateus aí, se você não sabe, que nunca entraram em um templo religioso de nenhuma vertente. E desde pequenos, sempre acreditando na vida, ou seja, tendo convicção da vida. E tem ateu que morre com 100 anos de idade, 95, com toda a saúde e morre na velhice. Então, se religião fosse necessária na vida de todo ser humano, um religioso não morria, não perecia cedo, não tinha doença nenhuma, não estaria precisando de hospital quando necessita, não passaria por um acidente, não teria filhos violentados, violados, crianças principalmente, e através da sua fé e da sua oração tudo seria resolvido, porque o seu Deus estaria ali para suprir suas necessidades. Se religião realmente fosse uma coisa necessária. Mas não, quem mais perece ultimamente, hoje a gente vê, são pessoas que portadoras de crenças. Entendeu? E se o ateu, tem muitos ateus aí que vivem tranquilamente, porque fazer o bem ou fazer o mal, isso está na mente da pessoa. A pessoa que vai usar isso aí não depende de religião ou desreligião para se fazer o mal ou fazer o bem. Não, isso vai do ser humano. Eu, por exemplo, antes de ser o que eu sou hoje, cético em questão de deuses, eu achava que se um dia eu perdesse esta fé, a suposta fé, e deixasse de acreditar em um Deus, eu pensava que foi um pensamento totalmente burro e totalmente errado, que eu não viveria um mês na Terra. Eu seria morto, ou até me suicidava, ou fazia qualquer coisa ruim contra mim, ou entrava para uma gangue, ou entrava para um grupo de elementos ruins para fazer o que é ruim para as pessoas. E eu pensava assim, o que seria de mim se um dia eu perder esta fé neste Deus? Porque esse é o medo de todo religioso. Aí eu fui me conhecer de fato quando eu não quis saber mais de fé nessas besteiras. E continuo uma pessoa sem depender de religião e sobrevivendo. No início apanhei muito. A transição entre religião e desreligião é realmente dolorosa.
Por isso que eu mantenho muito respeito quando uma pessoa chega lá no meu WhatsApp e diz: Anthony, eu não consigo descrever totalmente, mas eu já estou em transição. Eu começo a ter uma conversa com essas pessoas e começo a orientar essas pessoas e preparar a mente dessas pessoas para as pancadas que virão. Mas depois o ser humano irá adaptável, ele se adapta, as pessoas não batem mais neste ser humano. Este ser humano prova que ele continua sendo uma pessoa humana, do bem, até muito mais, sem religião. Então, você não precisa de religião para você ser uma pessoa tranquila, para ser uma pessoa feliz. Você precisa de suporte físico. Você precisa ser uma pessoa humana 100%. Você precisa observar a necessidade do alheio e você precisa respeitar as diferenças. Você precisa não ser uma pessoa preconceituosa e você vai viver totalmente livre dessas mentiras. Então, são esses os motivos de que o ser humano não precisa de religião para ser uma pessoa do bem e ter paz na vida. Enquanto morte, pós-morte, ninguém sabe. Livro nenhum vai provar para você, história nenhuma, ninguém vai provar para você nada. Vai conseguir provar o que pode existir depois da morte a um ser humano, a não ser a tumba, a não ser o estado de decomposição, putrificação, a não ser o momento esquelético de cada ser e ali sumir novamente depois do corpo ser deteriorado até os ossos. A única certeza que temos após a morte é essa. Ninguém sabe se realmente esta vida que cada ser humano tem, ela permanece em outra dimensão. Ninguém sabe. No campo da dúvida é melhor não crer. Mas a vida é física, visível, palpável e tangível. Então, existem vários motivos pelos quais você não necessita, não depende e não precisa de religião. Você não precisa viver este sacrifício desgraçado de estar indo para templos para ouvir esses charlatões ganhando dinheiro às custas de pessoas humildes e simples por conta do medo da fé dessas pessoas de sofrerem torturas absurdas pós-morte por não crer, por não acreditar. Não, isso não existe. O ser humano precisa ser humano mentalmente e viver. Então, tem 5 anos e um pouquinho, acredito ter um pouco mais de 5 anos, que eu deixei de crer nessas besteiras, nesses besteróis, respeitando quem continua crendo, nada contra a galera que crê, como diz o Sérgio Sacani, nada contra a galera que crê no que quiser, faça o que quiser da vida, mas os 5 anos mais livres de toda a minha vida, que se hoje eu morrer, se acontecer qualquer coisa, um infarto, não importa, que é o que o crente mais quer, na sua maioria, para falar depois, se acontecer, pode crer numa coisa, o Anthony Galvão morreu, mas morreu bem mais alegre, bem mais feliz, porque ele conheceu 5 anos da vida racional na Terra. 5 anos de uma vida sem religião. Porque, para mim, não teve um período melhor e terei outros daqui para frente. Por isso que eu tenho vigor e tenho vontade e me inspiro sempre de todos os dias aqui eu trazer vídeos para vocês. Muitas pessoas gostam. Tem gente que diz: Anthony, logo cedo, 5 da manhã, quando eu acordo, celular, primeira coisa, vídeo novo do Pilastra da Verdade. E assiste. Por quê? Porque essas pessoas se identificam comigo. Que são pessoas 100% livres
E tem até pessoas até mais inteligentes do que eu, que estão se descobrindo agora e entram lá no meu contato privado e falam coisas inteligentes. E eu aprendo com essas pessoas. Então, quando as pessoas se identificam com você, isso prova de que você não está sozinho. E eu não estou sozinho. Eu já falei e vou continuar falando, não encontrei até hoje um grupo tão tranquilo, tão honesto do que o grupo ateu e agnóstico. É verdade. Eu estou falando a verdade. Embora existem aí na internet uns supostos ex-ateus e pessoas que liquidaram e tiraram seus canais do ar de falar mal dos ateus, de falar mal do ateísmo militante. Gente que militava o ateísmo, ou seja, o racionalismo, e hoje bate contra. Eu não sei o que é que passa pela cabeça dessas pessoas. Então essas pessoas não tiveram sorte. A sorte que eu tive de encontrar um grupo legal do meio ateísta. Que até hoje nenhuma pessoa, tanto ateia como agnóstica e até religiosa, entrou lá no meu WhatsApp para me desrespeitar, para falar mal de mim, para me ameaçar. Nunca recebi nenhuma ameaça. Porque eu sou isso, cara, isso aqui. Eu não tenho nada contra quem acredita do jeito que acredita. Agora, eu falo por mim. Eu tenho vários motivos para passar para vocês que vocês não precisam de religião. Vocês precisam viver. Vocês precisam ter humanidade mental, calma mental. Vocês precisam ter senso de humor, vontade de viver. Aí sim, você mesmo, sua própria mente, vai lhe curar de qualquer male na sua vida. Se você tiver problema físico, não tem como resolver, vai para a medicina. Se a medicina não resolver, calma. Usufrua do mínimo que você tem. O mínimo que você tem que usufruir. Você tem que se alegrar no mínimo que você tem. Tem pessoas no meu WhatsApp que são pessoas que têm doença. Eu tenho muitas pessoas que têm doenças, que estão indo para médico e ligam para mim: Antônio, o que é que a gente faz quando a gente tem um problema que a gente sabe que a gente vai morrer? E fala: viver o melhor do momento de vida. Viva o melhor. Faça o possível para se cuidar. Se tiver que fazer tratamento, faça tratamento. Se tiver que fazer cirurgia, faça cirurgia. Lute, corra atrás, mas viva os melhores momentos da vida. Porque são únicos e são muito valiosos. Muito valiosos. A vida passa a ter muito mais valor quando você não tem crença em coisa mística. Quando você deposita tudo naquilo que você tem, ela passa a ser mais valiosa e ter mais valor, claro, e você passa a viver mais. Antônio Galvão, com mais um vídeo de uma reflexão muito legal, Pilastra da Verdade. Um abraço, deixa seu like aí, que é muito importante, na mãozinha que tem aí. É muito importante para o canal ser pulsado mais para frente através do algoritmo desta plataforma. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.